Linha de Frente. Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um Linha de Frente na programação da Jovem Pan. Eu sou o Nelson Kobayashi e hoje comigo na bancada estão o economista e professor da FAC São Paulo, Rodrigo Simões, a Priscila Silveira, advogada criminalista, André Paiva Ramos, que é economista e conselheiro do Corecon de São Paulo, e Mônica Rosenberg, advogada especialista em combate à corrupção. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de muito debate e debate quente sobre economia, porque nas últimas semanas têm sido marcadas por um princípio de guerra comercial entre os países afetados pelo tarifaço de Donald Trump, principalmente a China. Depois que o presidente americano impôs taxas de mais de 100% sobre as importações de produtos chineses, a China retaliou e anunciou tarifas de 84% sobre os produtos dos Estados Unidos. Trump chegou a dizer que acreditava que o país fosse fechar um acordo, mas o Ministério do Comércio da China afirmou que pretende lutar até o fim e que a guerra comercial terminará em fracasso para os Estados Unidos. Vamos começar essa rodada aqui com os nossos economistas. Rodrigo, quero começar com você pedindo um panorama geral, dar uma explicação sobre o que é essa guerra comercial. Começou com o Donald Trump mesmo? É ele o principal responsável por essa treta generalizada entre as taxações, retaliações, reações mundo afora? Bem-vindo. Bom, fazendo um panorama geral, Kobayashi, o que acontece, né? Essa questão da guerra tarifária, da guerra comercial, ela tem início não agora só, mas ela começou desde o primeiro mandato do Donald Trump. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele tem um percentual que ele cobra dos países, tá? Uma regra de tarifas, e os países também cobram dos Estados Unidos de acordo com as suas exportações e importações. Só que existe um desequilíbrio nessas cobranças, tanto da parte dos Estados Unidos como da parte dos países que compram ou que vendem para os Estados Unidos. Então, o que isso significa? Tem gerado um grande desequilíbrio na balança comercial americana. E aí, o presidente Donald Trump, o que ele tem que fazer, né? Tem buscado a fazer, é querer equilibrar esse déficit comercial, buscando tarifar em maior parte os países que os Estados Unidos vendem ou compram. E isso tem causado um grande problema na economia como um todo, né? Principalmente para os países. Quero também a sua opinião. O André Paiva Ramos, também economista. Hoje vocês viram aqui que a gente está recheado de especialistas sobre essa questão, porque se engana quem pensa que essa guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos e China, não afeta o brasileiro. Afeta, né? Tem impacto direto aqui para o cidadão brasileiro, para o trabalhador principalmente? Tem um impacto muito grande, acho que para o mundo inteiro, né? Para todos os países. Que a gente verifica que não só as medidas que estão sendo colocadas, mas a forma como elas estão sendo apresentadas tem gerado um grande grau de incerteza. E hoje na economia, o que a gente tem? Uma inter-relação muito grande entre mercados financeiros e economia real, né? Então, no mercado financeiro, é o que a gente tem visto aí, né? Oscilações muito grandes nas bolsas de valores e também nas cotações das principais moedas, né? E na esfera produtiva, as tomadas de decisões, né, que as empresas têm em termos produtivos, elas demandam um tempo para poder serem feitas. Então, tem gerado um grau de incerteza muito grande para que as empresas consigam aí entender o que está acontecendo e como que elas vão se colocar. Então, em um cenário, né, trazendo para os brasileiros, acho que um dos principais impactos que a gente já pode trazer, além da incerteza e dessa deterioração das expectativas para as empresas em termos de realização de investimentos, o impacto aí, uma projeção de impacto para a nossa inflação, né? Então, uma desvalorização da taxa de câmbio que já vem ocorrendo vai ter um impacto aí direto aí nos preços aos consumidores. Ô, Mônica Rosenberg, e a questão política envolvendo aí a figura do Trump? Porque isso pode gerar uma grande onda de impopularidade também, né? Porque o resultado imediato, me corrija se eu estiver errado, é a inflação dos Estados Unidos, é falta de acesso a produtos nos Estados Unidos, né? É dificuldade de um país que se formou justamente pela globalização e cresceu em cima disso, é dificuldade de acesso a materiais básicos, a muitos dos produtos que hoje são importados, principalmente da China e da Ásia, para os Estados Unidos, e isso vai começar a gerar uma insatisfação na população. Explica. Pois é, Koba.
Muito bom estar aqui com vocês todos, com você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, mas é importante entender o contexto, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Não está uma maravilha a economia lá, eles já estão preocupados, a alta da inflação já foi o que fez com que o Biden não conseguisse eleger a Câmara, o Trump entra nessa narrativa de que ele vem para reconstruir a América, para reindustrializar, ele tem um problema de preços muito altos lá, então a impopularidade consequente desse aperto que o americano certamente vai sentir, vai ser contrabalanceada por essa história toda de que ele está fazendo isso para lutar pela indústria americana. Então, sim, certamente ele vai ter uma dor do americano, que se a inflação crescer ou se vier uma recessão, que agora depende de como o Banco Central dele vai reagir, o que eles vão fazer com os juros, para saber o tamanho da dor que o americano vai sentir. De qualquer jeito, essa narrativa de que ele está fazendo isso pelo americano, pela indústria americana, continua funcionando. E aí a gente tem que ver o que vai ser o passo seguinte. Porque essa briga com a China, até onde isso vai escalonar, até onde isso vai crescer e para onde isso vai levar os Estados Unidos. É capaz que ele esteja dando um passo atrás para dar 2 à frente. E se for isso, o americano vai ficar bem feliz. Priscila Silveira, minha amiga, como eu, advogada também, assim como a Mônica, qual a sua visão sobre isso tudo? Porque o Donald Trump parece ser um jogador, ele é de fato alguém que vem desse mercado, né, da iniciativa privada, tem esse estilo de negociação, de fazer apostas, de trucar, né? Inclusive ele usa muito esse tipo de linguagem, de ter ou não ter as cartas, enfim. E você acha que ele está blefando em algum momento ou o Trump pode levar até as últimas consequências? Olá, Koba, os meus colegas aqui da bancada, toda a nossa audiência, satisfação estar com vocês. Koba, ele já fez isso, salvo melhor juízo, no ano de 2018, né? Com essas questões de colocar uma questão mais aguerrida e depois tirar um pouco o pé. A gente observa que ele tem aí o mesmo modus operandi, então eu não acho que é bem um blefe, mas também não deixa de ser um blefe. Eu acho que é uma forma dele trazer de novo ou tentar trazer novamente o poder econômico, a importância que os Estados Unidos tem, né, na questão global. Então ele faz isso não só para poder voltar à relevância, né, segundo ele, dos Estados Unidos, mas ele entende que há uma questão deficitária também num desequilíbrio, não é, fiscal. Então ele coloca isso para poder, como se ele estivesse trucando mesmo, mas a gente observa que quando ele coloca, por exemplo, valoração, tarifas, porcentagens em determinados países, ele tira um pouco o pé, ele vai colocando, ora sobe, ora desce. Eu vejo o Trump como um jogador mesmo, eu vejo um jogo, né? E aí ele tira, e ele é muito inteligente, a gente não pode deixar de levar em consideração que ele é realmente inteligente, mas eu não sei se neste momento, a forma como ele tem feito aí para incentivar a produção doméstica, né, dos produtos internos, elevar o nome dos Estados Unidos, se está sendo realmente a melhor cartada, a melhor jogada a ser feita, porque ele está mexendo, como a gente tem observado, com uma outra potência. Os Estados Unidos tinham uma potência muito grandiosa mesmo, a gente vê que perde espaço, talvez seja isso a vontade do Trump, devolver aquela relevância mundial dos Estados Unidos, só que ele está mexendo nesse meio tempo com a China, que hoje, na minha opinião, é uma grande potência, talvez a maior que a gente tem mundial. Pediu, Mônica. É que em relação a essa questão do blefe, claro que a gente já viu que é blefe, porque ele já voltou mais de uma vez. Então ele fala, vou taxar tanto e volta para trás. E esse vai e vem é típico de quem realmente está tentando ver até onde dá para ir. Mas tem um jornalista americano do New York Times que chama Ezra Klein, que fez uma análise que eu acho muito válida. Quando o Trump fez aquele discurso para o Congresso americano, o Ezra falou, ele está medindo lealdade. Ele quer ver quem está com ele e até onde quem está com ele vai. Porque ele está falando umas coisas tão radicais e tem gente ainda batendo palma. Esse é o jeito que ele está separando. Quem continua batendo palma para ele, agora no tarifaço mais ainda, as pessoas que continuam lá batendo palma, ele sabe que são as pessoas absolutamente leais. E acho que é mais nesse sentido que ele está testando o limite da lealdade a ele do que realmente o blefe do jogo. O blefe a gente está vendo que está lá, mas tem alguma coisa por trás, porque o Trump não dá ponto sem nó. A Priscila falou bem, ele é muito inteligente, mas ele também é muito doido, né? Com todo o respeito ao presidente dos Estados Unidos, ele é capaz de coisas que a maioria das pessoas não faz. Ele vai em lugares onde os outros não vão e ele está um pouco vendo até onde vai a lealdade do americano que está com ele. Ô, Rodrigo, agora eu quero entender do outro lado dessa queda de braço, né? desse cabo de guerra. Porque do outro lado, principalmente China e União Europeia, estão intensificando esta guerra.
né? Eles têm mantido ali retaliações em algum nível, não vai e vem de ameaças, enfim, de medidas. Até onde vai também o poder da União Europeia e principalmente o poder da China de estabelecer tensão nesse relacionamento com os Estados Unidos? Bom, muito bem, Kobayashi. Eu concordo aqui com algumas colocações dos nossos colegas. E assim, o Donald Trump, ele tem uma experiência de empresário, né? Mas ele não conhece a China. A China tem 5.000 anos. Donald Trump é empresário há 40 anos. E a China, ela é paciente na busca pelos seus planos. E a China tem um plano de desenvolvimento econômico que foi feito de 2020 a 2050. Então, como bem disse aqui a Mônica, né, o Trump está esticando a corda para poder testar, ver quem está do seu lado e quem não está. Mas só que este não é o caminho que esse mundo hoje em dia ele precisa. O mundo hoje precisa de relações diplomáticas, equilibradas, tá? E de apoio mútuo. Por quê? Depois da pandemia e principalmente depois desses conflitos, tá, que a gente vê em toda essa questão geopolítica, até mesmo na questão da Rússia, mexeu muito nas cadeias produtivas, desequilibrou. Tá? Hoje você tem insumos e produtos que às vezes você só tem um fornecedor no mundo, ou dois no máximo. Isso desequilibrou totalmente os preços e a inflação e fez o quê? Que a inflação subisse em todos os países. Então o que acontece? Não só a China, mas a União Europeia, eles vão se organizar. Os países vão se reorganizar porque é impossível você seguir numa parceria com um país onde ele taxa demasiadamente, porque isso vai gerar inflação interna para cada um desses países. E assim, Donald Trump tem todos os seus méritos, mas eu acredito que ele é um jogador que eu acho que ele não está no lugar certo. Eu acho que a política você tem que deixar para os políticos e os empresários ficarem com as empresas. Qual é a grande diferença que você enxerga nesse método empresarial sendo utilizado na política e principalmente na presidência dos Estados Unidos? André? Eu complementaria o que o Rodrigo trouxe, numa questão que principalmente da década de 90, você tem um processo de globalização, né? Então as empresas, principalmente as empresas norte-americanas, passaram a operar, né, sob uma lógica global, né, e não sob uma lógica de um país só, né? Então, como o Rodrigo colocou, grande parte de partes, peças e componentes que as empresas norte-americanas e todas as empresas, principalmente as transnacionais, as empresas multinacionais, passaram a adquirir, são compradas de vários países, são produzidas em vários países diferentes e são montadas geralmente muito próximo ao país que vai ser comercializado. Então, quando o Trump ele cria esse nível de incerteza e aumenta sobremaneira as tarifas, ele não só está esticando a corda com os outros países, né, e confrontando a maior parte dos países, principalmente uma grande potência como a China, que hoje é o principal país que opera no comércio internacional, né, mas também ele está impactando as empresas norte-americanas, né? Porque as empresas norte-americanas, elas importam e produzem partes, peças e componentes em vários países do mundo, principalmente na China, que é um grande parceiro. Então, isso vai encarecer sobremaneira, né? Vai encarecer muito a aquisição desses componentes que são utilizados e que as empresas vão ter que repassar para preço ao consumidor final e muitas vezes, se subir muito o preço, não só a inflação vai aumentar, como os juros nos Estados Unidos podem ser pressionados, como pode diminuir a capacidade aí de consumo de itens, aí, bens que os americanos entendem como essenciais. Então, é uma jogada que, ao não entender a lógica global, né, ao não considerar toda essa lógica global, acaba impactando muito o próprio país dele. Agora, eu quero entender o seguinte, alguns especialistas têm dito que a partir dessa guerra toda formada, teremos oportunidades para o Brasil. Vocês enxergam assim também? Vou começar com o Rodrigo, porque se alguns mercados se inviabilizam, outras portas se abrem, né? Enfim, quem vende precisa vender para algum lugar, quem compra precisa comprar de algum lugar também. E se as relações vão se estremecendo, se dificultando, né? Quem compra de um lugar passa a comprar do outro, quem vende para um lugar passa a vender para o outro. Tem oportunidade sendo gerada para o Brasil nessa guerra toda? Como é que vocês veem? Vamos lá. Vamos lá, Kobayashi.
Tem sim, é um grande momento até mesmo para o Brasil poder fazer a lição de casa, de começar a criar muito mais laços de comércio internacional, principalmente com a Ásia, com a China e com a União Europeia, para que esse acordo aí de fato, né, a gente consiga concluir. E aí todos os países diante desse cenário, o que acontece? Vão também começar a se organizar. Já tem países falando que vai montar comitês para poder ir na Organização Mundial do Comércio, buscar reclamar sobre essa postura do Donald Trump, tá? O Brasil também aqui, já tem aqui pelo Itamaraty, pela Ministério do Comércio Exterior, tentando buscar também estudar quais são os impactos que nós teremos e como nós podemos abrir novos mercados, porque veja só, é importante a economia dos Estados Unidos para o mundo? A população americana, os Estados Unidos, eles são grandes consumidores de produtos no mundo inteiro, renda per capita altíssima. Se os Estados Unidos param de consumir, a segunda, a terceira, a quarta, até a sétima economia entra em frangalhos se os americanos deixam de consumir. E não é isso que o mundo quer. O que o mundo quer é equilíbrio, tá? Só que o Donald Trump, ele com essa questão das tarifas, para poder colocar a casa em ordem, financeiramente falando, eu acho que esse caminho acaba sendo um tiro no pé e não é legal. Mas eu vejo a oportunidade para o Brasil, principalmente em aumentar até mesmo o comércio com a China. E diante disso, a China vai inundar o mundo com seus produtos. Você concorda, André? Concordo. Eu acho que a China já tem analisado, já tem tido conversas aí com vários países para estreitar laços, né, comerciais com muitos desses países que estão se sentindo muito insatisfeitos com essa postura aí norte-americana. Os Estados Unidos é a principal potência. Para o Brasil, é o segundo maior parceiro comercial brasileiro, principalmente tem segmentos que são muito... os Estados Unidos têm uma relevância muito grande, como aço, como petróleo, como aviões, por exemplo. Então são setores que tendem a ser mais impactados, mas, por um outro lado, tem outros setores que tendem a conseguir estreitar mais os laços com a China, principalmente outros países, como, por exemplo, o complexo agromineral, né? Então, agropecuária, indústria extrativa tende aí a ter um potencial reposicionamento aí e exportar mais para a China. Mas, também, por outro lado, a China que exporta para o Brasil produtos manufaturados, né, e da indústria de transformação, aí vai buscar vender muito mais para o Brasil e para os outros países, porque vai vai diminuir a relevância dos Estados Unidos no comércio dela. E aí como é que fica então, Mônica Rosenberg, a situação dos Estados Unidos nessa situação em que parceiros, que hoje são parceiros dos Estados Unidos, começam a intensificar suas relações com a China, que é principal opositor ali, principal adversária na briga pela liderança mundial aí, principalmente da economia, né? Como é que você vê? Koba, a China não só é o principal opositor, mas a China também é o maior credor dos Estados Unidos. E isso é um ponto importantíssimo, porque o que acontece? Hoje nós temos Estados Unidos, primeira economia do mundo, a China, segunda, as duas disputando. Eu tenho uma teoria muito diferente de tudo que eu tenho ouvido dos economistas por aí, a advogada se metendo a ter teoria econômica, mas a minha teoria é o seguinte, que ele está vendo que a situação está caótica, ele está vendo, o Trump está vendo que os Estados Unidos está endividado, está num caminho que não vai dar bom, não tem como ele ganhar essa disputa com a China, que é mais eficiente, que é mais produtiva, que é tecnologicamente muito superior. Então, o que ele está vendo? Que em algum tempo X, que nós não sabemos qual é, fatalmente os Estados Unidos vão perder essa disputa. E o que eu acho que ele está fazendo hoje? O Rodrigo falou muito bem, arrumar a casa. Ele entendeu que ele precisa arrumar a casa. E é mais fácil ele começar a arrumar a casa agora do que ele esperar ter mais dívida, ter mais uma situação muito pior economicamente. E nós sabemos que arrumar a casa é sempre doloroso para o cidadão. A gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, como está doendo no argentino. Ele sabe que o americano vai sofrer, vai ter um custo em todos os sentidos para o povo americano. Minha opinião é que ele está se posicionando de uma forma que ele possa politicamente e não economicamente, não porque não tem dinheiro, mas porque ele vai dizer para a China, olha, a gente aumentou, vocês aumentaram a tarifa, chegou num limite que não tem mais condições, e ele está se preparando para dar um calote na China, segurar esse dinheiro, anota aí, você da Jovem Pan, depois me manda uma DM. Isso vai acontecer. Vão te cobrar, hein, Mônica? É a minha hipótese. Aposta. Calote, minha aposta. Um calote na China,
segurar... Isso que ele está fazendo já começa a reindustrializar os Estados Unidos, vai dar 2 passos para trás, vai doer, vai ser difícil, mas permite aos Estados Unidos, num prazo menor, se reerguer, se reconstruir e voltar para essa disputa. Porque se ele ficar esperando até quebrar efetivamente, para você entender, é como uma família, onde a família gasta muito mais do que recebe, está endividada, devendo dinheiro para o mercado da esquina, que o dono é um chinês. E ele sabe que ele não vai poder pagar aquele chinês. O que ele tem que fazer? Ele vai lá e vai arrumar uma briga. E vai dizer, eu não vou mais te pagar porque você estacionou seu carro na porta da minha casa, então eu não pago mais o que eu te devo. E com isso ele se reconstrói ali, depois vai voltar a fazer as pazes e vai voltar o comércio, porque é assim que as coisas vão funcionar. Ele já conseguiu o grande milagre de reunir inimigos históricos, a China, a Coreia do Sul e o Japão, num bloco econômico. Isso aí, gente, o desdobramento não tem como ser outro. Então, anota aí, essa é a minha teoria. Não tem nada que una mais um ao outro do que um inimigo comum, não é verdade, Priscila Silveira? Sim. Você quer unir 2 pessoas, você coloca um inimigo comum para elas duas, que elas se unem. Exato. Como irmãos siameses. Fala aí, Priscila, para fechar. Só fazendo aqui uma ponderação, quando você perguntou se o Brasil vai sofrer, a gente observa, né, tem visto aí vários economistas dizerem que a gente está diante de uma possível, né, recessão em relação à inflação, as coisas subirem. E eu queria aqui ponderar que o Brasil não bateu de frente mesmo com esse tarifaço, né? Inclusive, o presidente Lula pediu, segundo o ministro da Fazenda, pediu cautela, prudência. Isso pediu para o ministro da Fazenda, segundo Haddad. Mas nos discursos públicos aí recentemente foi um pouco mais incisivo, né? Sim, eu achei que no início ele queria, né, também fazer igual o Trump. Eu penso que o Trump ele tem tido essa conduta agressiva para tentar, de fato, mostrar a força que os Estados Unidos têm, não deixa de ter, enfim. Mas eu percebi que o Brasil quis bater de frente, tirou um pouquinho o pé e acabou que percebi que vários economistas, né, o Rodrigo e o André, que me corrijam se eu estiver errado, comemoraram o fato do Brasil não ter elevado eventualmente a tarifa, porque acaba sendo o que a Mônica disse aqui, né? Não bateu de frente, ficou quietinho e aí acabou, eu vou falar a palavra, se dando bem, né, no final das contas, porque quem não fez isso foi tido, como a Mônica aqui colocou, como um inimigo, não é? E acabou sendo prejudicado, como foi o caso da China. Então, o Brasil, eu acho que é uma oportunidade dele ter outras relações com outros países que, eventualmente, ele não tinha anteriormente. Quando a gente está no pior, né, a gente tem que se valer para poder tentar achar saída. Eu acho que o Brasil vai fazer isso. Mas pelo fato do Brasil não ter sofrido tanto, não quer dizer que nós não vamos sofrer. Né? A gente tem visto que tem nos atingido, não é, com relação à inflação, enfim. Mas eu acho que nesse ponto o Brasil mandou muito bem ficar mais quietinho. Mas de boa. Não bater de frente. Não estou dizendo que o Brasil não deva fazer isso. Eu não estou falando que o Brasil tem que ficar parado, quieto. Mas eu acho que uma reaçãozinha pequena, né, na medida do possível, fez bem para o Brasil. Olha só, e a disputa tarifária entre os Estados Unidos e países que foram afetados pelo tarifaço do presidente Donald Trump causou uma forte oscilação no mercado financeiro global. À medida em que o presidente americano anuncia mais tarifas, as bolsas pelo mundo sofrem forte queda. Nesta semana, Trump chegou a anunciar que as taxas voltariam para 10% universais, com exceção da China. O mercado reagiu novamente, desta vez as principais bolsas voltaram a operar em alta. Ou seja, agora eu quero começar com você, André. Cada passo dessa novela mexe com o gráfico das bolsas mundo afora, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Inicialmente, com uma queda baixíssima, todo mundo meio receoso. Como é que você projeta agora as próximas cenas dessa novela? Eu acho que tem um aspecto, até dialogando um pouco com o que a Mônica trouxe sobre isso, sim, que de fato a China é o principal, o país que tem as maiores reservas internacionais do mundo, 3,2 trilhões de dólares. Grande parte dessas reservas estão aplicadas em títulos do Tesouro americano, né? Então a China ela acaba tendo um poder muito grande como a principal credora dos Estados Unidos, né? E um dos pontos que tem sido colocado, que fez o Trump recuar, dar esses 90 dias e reduzir as tarifas para 10%, foi uma venda maciça de títulos norte-americanos. Isso assustou ao longo dessa semana o governo norte-americano, então fez com que os Estados Unidos recuassem, né? Então isso mostra como que as duas economias, não só comercialmente, mas também no mercado financeiro, né, no âmbito financeiro, são imbricadas, elas são muito interrelacionadas. E no mercado financeiro,
os Estados Unidos internacionalmente têm um poder, tem uma relevância muito grande. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo nas bolsas dos demais países e na oscilação e na volatilidade da taxa de câmbio das principais moedas, né? Inclusive a do real, né? Então, esse é um aspecto muito importante de se trazer. Então, ao longo dessa semana, a gente viu essa oscilação e nos Estados Unidos muito disso tem vindo por conta de que os principais operadores do mercado financeiro não estão conseguindo mensurar, entender qual que vai ser o impacto para as empresas, né? Impacto para o lucro, para o desempenho econômico financeiro. Isso tem feito aí um comportamento de aversão ao risco e que é muito comum em momentos de grande incerteza e que afetam aí a precificação, afetam negativamente a precificação aí de ativos financeiros e a cotação dessas moedas. Acrescentar algo aí, Rodrigo, para a gente? Sim, Kobayashi, assim, eu concordo com o André e também a Priscila fez um comentário muito bom que é sobre esse equilíbrio, sabe, entre o comércio e todo tal e os impactos para o país. O mercado financeiro, Kobayashi, o que ele precisa? Ele precisa de estabilidade, de previsibilidade para ele poder performar bem, e os investidores, eles, ainda que tenham, né, os especuladores, tudo, mas boa parte dos investidores no mundo afora são investidores que poupam seus recursos para poder obtê-los lá na frente com os seus rendimentos. E o mercado financeiro, ele ainda vai continuar ou em queda, ou estagnado, ou andando de lado, enquanto a gente não tiver um humor melhor de mercado, principalmente nessa questão dessa guerra tarifária. Quando essa guerra tarifária se acalmar um pouco mais, que os países entrarem em acordo, que os Estados Unidos rever a sua posição, assim como a China, e o comércio começar a ter um diálogo melhor, um pouco mais decente, aí a gente vai ver o mercado financeiro, Kobayashi, começar a se recuperar. Fala, Mônica. Vale lembrar que a Bolsa, ela é um termômetro, ela mede reação, ela mede o que o mercado está sentindo, ela não opera, né? A gente viu aí quando o dólar estava em alta, o pessoal dizendo, isso é a Faria Lima fazendo, ou agora a imprensa americana estava falando que as bolsas americanas, isso é Wall Street derrubando. Não, gente, as bolsas reagem conforme o que o empresariado, conforme o que o mercado está sentindo, e o mercado não é um ente autônomo que está lá para sacanear. O mercado que ele quer, exatamente o que você falou, previsibilidade e estabilidade. Se a Bolsa reagiu mal, é porque o mercado não sentiu o que ele precisava sentir. Fala, fecha, Pri. Sim, a gente tem incerteza global, mas só que você sabe que eu vejo um cenário não tão ruim, eu não sou, né, assim, economista, mas o que eu vejo, que a gente tem um alívio por uma penalização pequena, dentre outros países, que foram de 10%, e esses produtos que são exportados, né, que a gente exporta, por exemplo, para os Estados Unidos, ou produtos que são exportados, como, por exemplo, produtos agrícolas, petróleo, eu acho que a gente vai até ter uma certa competitividade nessa briga até se acertar. Eu vejo isso, não estou falando que é um cenário maravilhoso, mas dentro do cenário ruim que nós estamos observando, o fato do Brasil ter sido, né, recebido aí uma porcentagem de 10% vai fazer com que ele haja, né, tenha competitividade nos produtos em que ele possa, então, exportar. Então, a gente tem que aguardar, e as cenas, porque, como bem colocou aqui o Koba, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra, isso mexe com o mundo todo, não é? Mas eu vejo uma certa positividade com relação aos produtos que nós exportamos e espero que, né, isso não nos afete tanto quanto, né, a gente tem aí visto que poderá realmente afetar. A gente falou há pouco do que tinha dito o ministro da Fazenda, falou isso na quinta-feira, mas no dia anterior, praticamente, o presidente Lula fez críticas, né? Ou seja, em um dia ele faz críticas públicas, no outro dia ele pede para o ministro tratar com responsabilidade, com cautela. Em seu discurso, a lideranças da América Latina e do Caribe, durante cúpula da CELAC, em Honduras, o presidente Lula afirmou que as tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e pediu que, diante das disputas por antigas hegemonias, as nações sul-americanas e caribenhas tenham mais união. Lula afirmou ainda que guerras comerciais não têm vencedores, destacando que é, como você vê nas imagens, um discurso escrito pela equipe econômica, pelo Itamaraty, enfim,
Que bom, ótimo. É o jeito mais seguro de um discurso internacional a respeito do tema, né, Mônica? Exatamente, porque o dano oral, quando ele fala algumas coisas... Dano oral? Essa é nova, hein? Dano oral. Tá certo. O presidente anterior já tinha e que bom que ele está lendo, é bom para o Brasil. Fala, como você enxerga? Qual é o impacto de um discurso como esse para outros líderes, né? Porque a CELAC são mais de 30 países, se eu não me engano, que compõem ali o grupo, o bloco. Isso mesmo. O presidente Lula, a gente tem que entender que ele é uma figura política e ele precisa dialogar com seus eleitores. Ora, eleitores que são mais partidários dele, né, que são mais ali afetivos ali a sua política econômica, outros não. Mas ele precisa, ora, fazer uma comunicação de uma forma, ora de outra. Isso é política, só que nos bastidores, né, vai se dando as ordens, ou para o Ministério da Fazenda, ou para o Ministério das Indústrias. E o que acontece? Essa tarifa, esse problema tarifário, ele realmente é um problema, desequilibra as economias, tá? Prejudica o mercado financeiro e prejudicando essa guerra tarifária, prejudicando de toda essa forma, principalmente os consumidores. O que isso acontece? As empresas acabam perdendo faturamento, os produtos ficam mais caros, tá? As empresas perdendo faturamento, gera-se desemprego, tá? E a população sofre com desemprego e também com inflação. Então, o que eu vejo? Eu vejo que é uma boa oportunidade para o Brasil fazer o seu comércio, buscar parcerias. Gente, a gente tem que entender que é o seguinte, a China, usando o exemplo da China, a China ela quer fazer comércio com o resto do mundo. Ela não quer impor nada, ela não quer impor o modelo dela, ela não quer impor o programa político e social dela. Ela quer fazer comércio com o mundo inteiro. Ela está investindo na África, está investindo na América do Sul. Claro que nenhum país é bonzinho, nem nada é dado de graça, tá? Não existe almoço grátis, mas o Brasil também precisa se organizar a casa interna, tá? Buscar, sim, a sua industrialização, que hoje nossa indústria é muito pequena, a participação do PIB é muito baixa. Para quê? Para que a gente não dependa tanto de produtos importados e a nossa inflação vai lá em cima. Por quê? Porque a gente depende de dólar e para ter dólar, para também poder comprar os produtos. Fala você também, André. O que é importante entender que a gente está diante de uma nova reorganização aí, internacional, tanto comercial como geopolítica, né? Então, a gente está vivendo um período aí que os principais países estão dialogando de como que eles vão se colocar diante de toda essa escalada aí dessa guerra comercial, desse protecionismo dos Estados Unidos. E é muito importante entender que a forma como foi definida as tarifas, né, foi uma fórmula que foi apresentada, que é uma fórmula que muitos têm chamado aí de uma fórmula de padaria, né, e que acaba penalizando demais os países, as menores economias que comercializam com os Estados Unidos, né? Então, os países mais pobres acabam sendo muito impactados. Então, quando a gente vê grandes economias, como a economia brasileira, né, se colocando diante de outros países para incentivar uma abertura de diálogo, uma maior abertura comercial entre esses países, a gente um passo que eu entendo que vai ser fortalecido em várias regiões. Então com a União Europeia, com os países asiáticos, com a América Latina, né? Então, uma nova organização aí, internacional e produtiva tem acontecido e vai ser fortalecida. E vale só ressaltar que isso já vinha acontecendo desde a pandemia. Então, essa lógica de globalização, daquelas empresas que operavam com os estoques, né, chamado just in time, por exemplo, já começaram a priorizar a produção mais próxima, independente dos custos, mais próxima do seu mercado consumidor. Porque as empresas começaram a entender que o insumo ou as partes para esses componentes mais caros são quando você não tem acesso a esses insumos. É mais caro você não ter para você ofertar do que você pagar mais caro na sua produção, né? Então, isso já vinha acontecendo dentro das empresas, das grandes empresas, repensar essa lógica de cadeias globais de valor, né? E agora, com essa nova reorganização
geopolítica, isso tende a se intensificar, tanto no âmbito diplomático entre os países, como também no âmbito produtivo entre as empresas. Pri. Eu vou concordar aqui com a Mônica. A Mônica quer falar? É dano oral, né? É dano oral. Eu achei que o presidente foi bem prudente, né? Exerceu a diplomacia, como ele é bem dele mesmo, né? Claro que às vezes dá umas falhadas. A Mônica discordou. Não, a gente percebe que às vezes... Prudência. 35 minutos pra gente ter a primeira discordância nessa mesa, hein? Eu não acho que ele é totalmente fora. Eu acho que ele é bem político, eu acho mesmo. Ele tem um poder de persuasão bem grande. Eu não vou... assim, claro, eu tô aqui para discordar, não fique tranquilo com isso, Mônica. Mas eu acho que ele não é de todo o pior para falar de forma diplomática, sabe? Eu acho que ele tem, assim, um poder de agregar, e essa é a minha opinião, eu vejo assim como isso, e vi ali que ele foi bem prudente na hora dele falar. E aqui eu quero dizer, né, trazer algumas falas dele, quando ele fala que o Brasil, né, ele está esperando que se de fato tiver alguma coisa que prejudique o Brasil, ele vai aplicar reciprocidade, mas com parcimônia, porque ele vai negociar. Então, ele bateu e assoprou, né, na fala dele. Aí ele fala que, diante desse cavalo de pau na ordem global, ele usou essa palavra por aspas aqui, né, ele dá um cavalo global, e eu até concordo, porque parece, né, que vai e tira e não sabe para onde está indo diante desse cenário instável. E aí o presidente fala que vai ter negociação, mas aqui uma coisa que eu achei também interessante ele dizer, Koba, foi que ele pediu para os países latino-americanos que eles tivessem uma integração, porque, na verdade, nós somos fortes. Ele não quis dizer que o Brasil é forte. E aí, em razão dessa integração, pedindo união, né, para poder mostrar a força, ele disse, olha, nós vamos fazer a reciprocidade, desde que não mexam tanto conosco, mas a gente também vai negociar. Então, ele deu um tapinha e assoprou, e com isso, né, foi, de alguma forma, premiado. E ele falou ele usou essa expressão, cavalo de pau, quando antes ele explica que os Estados Unidos, economicamente, não é um carrinho pequeno, é um navio extremamente carregado, muito grande, que para ter qualquer mudança de direção é preciso um tempo, né, Mônica? Não é assim do dia para a noite, não é num cavalo de pau, como ele disse lá. Mas eu quero voltar para a parte que você discorda. Vamos lá. Vamos inaugurar um debate nesse programa. Primeiro, eu discordo da doutora Priscila de que ele tem a prudência e diplomacia em suas falas. Eu vejo raríssimas ocasiões. Eu não falei que ele tem, eu falei que ele teve nessa. Então, nessa, quem escreveu o discurso dele, parabéns a quem escreveu o discurso, mostrou, sim, nessa situação, o Brasil está mostrando prudência, até porque seria uma burrice, sendo que a gente ficou na linha dos 10%, que é a linha mínima para todo mundo, sendo que vai sobrar produto para a gente, vai sobrar comprador para a gente, seria uma burrice a gente querer entrar numa briga onde a gente não está perdendo nada que os outros não estejam perdendo. Agora, vou discordar frontalmente do discurso de que na guerra comercial não há vencedor. Assim como em qualquer guerra, todo mundo perde, há mortos, feridos e perdas, todo mundo perde, mas há sempre um vencedor, ainda mais nesse caso em que está se disputando mercados e mercados internacionais. Claro que alguém vai vencer. É uma corrida econômica para ver qual país vai ter mais desenvolvimento, para ver qual país vai sair com mais possibilidades de fazer mais trocas, mais vendas. Então, certamente alguém vai ser vencedor. E aí é que ele foi inteligente em dizer, vamos montar aqui o nosso bloco, porque nesse bloco o Brasil é muito grande e pode se alavancar mais ainda para se colocar com força nessa nova ordem de comércio mundial. Mas, claro que existe. Não é uma guerra onde todo mundo perde, alguém vai ganhar dinheiro. Então, já vamos inaugurar aqui nossa rodada de apostas aqui. Quem é que vai sair ganhando nessa guerra comercial? Vai lá. Agora a China. A China sai ganhando. Para mim, a China sai ganhando agora e no longuíssimo prazo, os Estados Unidos, porque vai conseguir, de alguma forma, se reestruturar e voltar para esse jogo, porque se ele deixasse do jeito que estava, ele estava indo para um lugar muito ruim. Ele tem que voltar uns 20 anos para trás e reconstruir os Estados Unidos. De imediato a China, então. E você, Priscila, qual que é a sua aposta? A China é forte e eu acho que ela está apostando todas as fichas, ela nem sequer recuou, Koba, nesse momento importante, onde todos recuaram com um pouco de medo, penso eu, enfim, né, com cautela, com prudência, seja o nome que seja dado aí, eu acho que ela vai com todas as fichas, não vai recuar, essa é a minha opinião. Inclusive, ela vai com as fichas sul-coreanas e ela vai com as fichas japonesas, gente, são fichas gigantescas, olha o bloco que eles formaram ali. Tanto que me esclareçam que os especialistas, nessa semana a gente teve o Japão vendendo títulos da dívida, não é? Que significa uma perda de confiança na economia americana, não é isso? O Japão perdendo a sua confiança? Explica aí, Rodrigo. Bom, muito bem.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com orientais. Certo. E orientais pensam muito diferente dos ocidentais. Tá? Sabe como é que os orientais enxergam essa atitude do Trump? Somente como um presidente que tem mais 3 anos e meio de mandato. Os orientais enxergam tudo a longo prazo. Então, quando você tem um grande player no mundo, que é um grande jogador, como os Estados Unidos, que é importante sim para o mundo. Os Estados Unidos é importante, a economia americana é importante por quê? Porque é grande consumidor de todos os países. Os Estados Unidos é muito importador. Então, o que acontece? Quando você tem um player que não te passa segurança nas negociações, não te dá previsibilidade e deixa você sem saber com aquele nevoeiro nos seus planejamentos, no planejamento de economia nacional, das empresas, isso faz com que o Trump ele vai acelerar uma reorganização do comércio mundial. Infelizmente, eu não desejo mal para os Estados Unidos, nem mal para a China, mas olhando de forma correta e equilibrada, assim como a gente ensina, sim, até mesmo dentro da universidade, Kobayashi, a gente não é partidário, mas a gente mostra os dois lados da moeda, que quando você toma uma decisão, existe um certo contraponto, existe, sim, o outro lado da sua decisão. E aí, como diz aquele ditado, né? Cada escolha, uma renúncia. Exato. Então, assim, o Trump está acelerando e vai acelerar esse novo comércio global. E olha, eu acredito que ele está jogando o mundo no colo da China. A China pode sair ganhando. Então, você concorda aqui com as meninas de que quem ganha e quem perde na guerra, você apostaria que a China sai ganhando? Eu acredito que a China, sim. Será que a gente tem uma opinião divergente ou vai ser unânime aqui? A China também. É mesmo? Eu concordo. A China, ela olha muito mais o longo prazo. Se você pegar a história da China, o que era a China na década de 80 e que é a China hoje, né, a mudança estrutural que a China teve foi algo impressionante. Tanto em aspectos, né, socioeconômicos, então a pobreza que diminuiu significativamente, por exemplo, como a sua capacidade de primeiro exportar produtos de menor intensidade tecnológica, né, e depois, hoje, ela é um player gigantesco global, produzindo e vendendo produtos de baixa intensidade tecnológica a produtos de elevadíssima intensidade tecnológica. Isso foi fruto de um planejamento. Se você pega os indicadores socioeconômicos da China ao longo dessas décadas, melhoraram significativamente, né? E o que a China tem feito? Não só ela tem se colocado para ampliar o comércio com outros países, já procurando diálogo com outros países para fortalecer o seu lado do comércio exterior, as suas exportações, mas ela já anunciou que para sustentar o seu objetivo de crescimento econômico de 5% em 2025, que ela vai fazer um impulso ao mercado interno, por meio de um impulso fiscal. Então, ela já está anunciando que pretende fazer um déficit fiscal de 4% do PIB para ampliar o seu mercado interno. Isso para contrabalancear o peso das suas exportações, que é o seu principal motor, né, para vários setores da sua economia, mas também fortalecendo o seu mercado interno, né, e concordo com o Rodrigo, numa perspectiva de que ela está olhando aí 3 anos e que, nesse período, ela vai se fortalecer muito no seu posicionamento internacional e estratégico. Fala, Mônica. A gente precisa lembrar que a China já está vencendo a guerra, né? Nós já estamos numa curva, se você olhar os gráficos, de como está crescendo a economia chinesa e como está crescendo a economia americana, você já vê que é uma guerra, que hoje não é uma guerra, hoje existe uma estabilidade, ou existia até alguns dias atrás, mas a China já estava mais acelerada, já estava ameaçando a hegemonia americana no mundo. Então, é muito fácil nós 4 apostarmos isso, porque se a China já estava com melhores condições, agora que isso aconteceu. E qual é o problema dos Estados Unidos? O Rodrigo disse muito bem, como é um país importador, é um país que imprime moeda, é um país que é dono da moeda de troca internacional. Quem não se lembra quando começou aquela conversa de que os BRICS iam ter uma moeda própria, iam sair do dólar, o piti que o Trump já deu. Porque para ele, e eu falei aqui no Linha de Frente, que ali era o início do declínio do Império Americano, que ali marcava que, assim, os Estados Unidos iam ter que fazer alguma coisa, porque estava começando um processo de
declínio da hegemonia americana. Até agora eu vejo que está se acelerando. Era um país importador, era muito fácil o dinheiro, eles compravam tudo. A indústria americana ficou preguiçosa, foi ficando mole, foi ficando ineficiente. Tudo isso precisa ser revertido, porque senão a China ia dar um baile. Olha só, meus amigos, trazendo mais para o quintal de casa, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que as medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem ter impacto direto nos preços dos alimentos no Brasil. Segundo ele, a nova política tarifária tende a provocar uma valorização do dólar, o que encarece produtos importados e pressiona a inflação. Quem concorda com o ministro aqui? Vocês acham que vai ter uma valorização do dólar ou desvalorização? E aí, vamos lá, André. Eu só queria complementar antes de entrar nesse tema. Sim. A China também entende que reindustrializar qualquer país não é de uma hora para outra. Então, diferente do que a gente vê no mercado financeiro, que de uma hora para outra você tem alteração nas posições de uma forma muito rápida e até internacionalmente, tirar dinheiro de um país e levar para o outro, na lógica produtiva, demanda um tempo. Então, grande parte das empresas americanas estão na China, né? Então, tirar essas empresas de lá para produzir nos Estados Unidos ou produzir em qualquer outro país, leva tempo. Não é de um dia para o outro e possivelmente não é em 3 anos que você muda toda essa lógica. Eu concordo com o ministro Paulo Teixeira, porque grande parte os principais produtos que a gente tem visto hoje, que estão pressionando a inflação doméstica de alimentos, a inflação de alimentos, são produtos que têm uma relação muito forte, ou com a cotação internacional das commodities. Então, por exemplo, café, carne, por exemplo, né? Soja, né? Ou são produtos que também, mesmo que não tenham a sua cotação diretamente relacionada, também estão atreladas ao dólar. Né? Como, por exemplo, a gente vê o azeite, né? Um exemplo que impacta significativamente. Então, hoje, muitos desses produtos, com essa mudança internacional, os preços internacionais dessas commodities tendem a ser impactados, né? Então, já afeta na cotação internacional, e um dólar que tende a manter uma volatilidade, se tende a se manter mais desvalorizado, o real tendendo a se manter mais desvalorizado, o preço doméstico desses produtos acabam sendo mais elevados para o consumidor final. Então, a pressão de alimentos tende a permanecer. Isso traz alguns pontos muito importantes da gente pensar. A importância da gente pensar políticas para incentivar a produção doméstica. Então, o Brasil é um país muito forte no seu complexo agroexportador, então grandes fazendas, grandes estruturas focadas para exportação de monocultura, por exemplo, mas o nosso consumo doméstico depende de forma determinante da produção da agricultura familiar, né? Que sofre, né, com várias questões, como, por exemplo, crédito muito caro e restrito. Sim. E também tem sofrido muito com as questões da emergência climática, né? Que são medidas aí, são questões que têm que ser tratadas aí com urgência para melhorar o lado da oferta e assim conseguir trazer produtos de qualidade a um preço mais acessível para a mesa dos brasileiros. Rodrigo, quero saber, papo reto aqui, diante dessa guerra comercial, os alimentos do Brasil vão ficar ainda mais caros? É isso que está prevendo o ministro e você concorda? O que precisa ser feito para isso não acontecer? Bom, muito bem. Realmente ficará mais caro, principalmente por quê? Porque a nossa moeda é uma moeda muito fraca, sabe? O real ele é muito desvalorizado e se essa guerra comercial, tarifária, continuar como está e a moeda americana continuar a subir, isso significa que impacta muito mais e principalmente os alimentos. E não só os alimentos, o que impacta indiretamente que reflete nos alimentos? Transporte, frete, combustível, fertilizantes, tudo que nós usamos na alimentação vai cair no colo da população. Beleza, mas me explica aqui agora para mim, para todos que nos acompanham, para os leigos da economia aqui, por que essa guerra comercial torna o dólar mais caro? Por que isso acontece? Por que a moeda americana se valoriza diante da guerra comercial? Qual é o caminho que leva a esse encarecimento do dólar? Bom, muito boa pergunta. O que acontece é o seguinte, que apesar dessa guerra comercial acontecer no mundo, o dólar ainda é uma moeda de referência
o dólar ainda é uma moeda usada em mais de 60%, 70% das transações internacionais e ainda que, mesmo com os Estados Unidos, com esse problema, com esse desequilíbrio, os investidores, os fundos de pensão, de aposentadoria, ainda buscam guardar suas reservas na moeda dólar. Por quê? Porque é uma moeda de referência, é uma moeda padrão. Quem que vai guardar no rublo, numa moeda do Peru, do México? Não vai. Ainda continua o dólar ele ainda tem essa hegemonia e passa segurança para os países. Significa, deixa eu ver se eu estou entendendo. Significa, o cara vai lá, ele está com receio, ele não está vendo segurança, ele não está vendo ali nenhuma previsibilidade. E aí, em vez dele investir, por isso a bolsa cai, ele não está investindo, quem estava com investimento dá uma segurada, ele fica um tempo parado, ele fica um tempo de boa ali e guardando o dólar, é isso? E aí menos dólar em circulação, há menos oferta e, portanto, há mais procura, eleva o valor do dólar. É isso? É isso. Entendi? Mesmo, falou muito bem. Dá para tirar um 6 aí? Muito bem, sobe o preço e todo mundo vai buscando essa moeda se resguardar, se proteger os seus investimentos. Então, falou muito bem. Fala aí, Mônica. Você viu que eu passei de ano aí, eu acho. O professor me deu... Até eu, advogada, entendi o que você explicou. Só queria lembrar uma coisa, gente. É um pouco surpreendente o que eu vou falar, mas alta de preços não significa automaticamente inflação. O preço pode subir, aí as pessoas o consumidor para de comprar, ou a moeda volta a cair, e aí o preço estabiliza. Inflação significa aceleração do aumento de preços. Um país, por exemplo, pode estar com a inflação caindo e os preços continuarem subindo. Uai. Um exemplo, um país tem a inflação de 20%. De um mês para o outro, 20% ao mês, que é uma inflação altíssima. De um mês para o outro, uma coisa que custa R$10 vai passar a custar 12. Aí, no mês seguinte, a inflação caiu pela metade. De 20%, ela passou a ser 10%. A inflação caiu. Uhum. Mas aquele produto que passou a ser 12% ainda vai subir 10%. Ele vai passar a custar 13%. Então, Mas aí não é que a inflação caiu. A inflação caiu, ela passou de 20% para 10%. Ela desacelerou, não é? Isso é uma inflação que está caindo. Ela caiu pela metade. Caiu de 20 para 10. Mas ainda é inflação, né? Mas ela não passou a ser deflação. Não passou a ser deflação, mas por isso, não quer dizer que a inflação, aumento de preço não significa inflação aumentando, só significa que tem inflação. E isso é importante, porque tem gente que começa a falar, olha aí, a inflação está descontrolada. Às vezes não, ela está controlada, mas o preço ainda está caindo, porque enquanto você não conseguir zerar a inflação, ele não para de subir. Eu falei caindo, mas é subindo. Então, é contraintuitivo para o brasileiro, mas a gente precisa começar a separar esses dois conceitos. O conceito do preço alto, o conceito do aumento, o café está uma fortuna, o Lula não precisa ir para a televisão dizer para o brasileiro não comprar café. A gente não vai comprar porque não está dando para comprar. E aí, a lei de oferta e procura, quando a gente deixa ela funcionar, que nem sempre acontece, faz com que o preço estabiliza. Então, tem dois economistas aqui que podem explicar isso melhor do que eu. Fala aí, André. O que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui é o seguinte, o nível de preços, estou falando de alimentos, por exemplo, o nível de preço já está muito elevado, né? Então, o que o consumidor lá na ponta, ele olha e fala, bom, eu vou comprar um determinado produto e já está muito elevado, né? E fica olhando a inflação de alimentos. Então, se você for pegar como que é mensurado, então... Existem várias metodologias, existem vários índices que seguem metodologias diferentes, que acompanham cestas de consumo diferentes, né? Então, a gente pegando aqui, por exemplo, o IPCA, né, que é a nossa inflação de referência, que é o índice de preço ao consumidor. Ele mede a partir de grupos, né, e itens que compõem determinados grupos, como que está variando esses itens, o preço desses itens ao consumidor final. Então, o que a gente tem ali? Tem itens que diminuem de preço em um determinado mensuração, né, em um determinado mês, e tem itens que aumentam de preço, né? A partir daí, tem um peso para cada item, para cada grupo na mensuração do IPCA, e se identifica qual que é a inflação ao consumidor naquele período. Então, dentro da mensuração, existem itens que sofreram queda de variação nos preços de redução, e tem itens que sofreram variações de aumento, né? Mas no cômputo geral, o que a gente tem visto é uma pressão muito grande. Então, atualmente, você pegando pelo IPCA, os alimentos têm sofrido uma pressão de aumento de em torno de 7% no acumulado em 12 meses.
né? Existem produtos que aumentam muito mais e tem produtos que estão reduzindo. Então, isso eu acho que é importante esclarecer, né? E acabam impactando aí o poder de compra aí que os brasileiros têm de itens que são básicos aí para o seu consumo. Quer dizer, não tem jeito, Pri? Eu escrevi aqui, ó, eu sinto no bolso, eles estão explicando, não sei o que ela sobe, não sei o que ela desce, PCA, Selic. Resumindo, eu sinto no bolso, Koba, essa é a verdade, eu acho que o brasileiro também tem sentido isso. Né? A gente vê a alta do café, eu sou consumidor, eu vou lá, compro, eu tenho visto isso, né? A gente tem percebido, mas quando você perguntou, né, e lá no comecinho, vocês concordam com o ministro? Eu concordo em partes, né? Só para aqui fechar. Por quê? Porque, claro, a gente tem fator externo, a alta do dólar influencia, porque a gente tem elevação do custo do milho, do café, que são coisas, né, que a gente consome, mas também a gente não pode deixar de levar outros dois fatores que são importantes, fatores internos, por exemplo, enchente, queimada, isso também leva em consideração. E sabe o que acontece? O Brasil, entre ele receber mais para exportar um café e querer vender para dentro, qual é, e não precisa só ser o Brasil, quem é que vai querer vender, né, menos? Mais barato. Isso, então eu acho que esse fator na exportação diminui a oferta interna e acaba também influenciando. Então não é só o dólar, mas é o dólar também, tá? Eu acho que é assim, é o que eu vejo, eu não sei se estou errada nesse sentido. Fala aí, Rodrigo. Eu acho que concordo com a Priscila, e a Priscila ela falou um ponto que é importante, né? Que assim, quando o dólar está alto, os exportadores, eles preferem exportar do que vender internamente. Só que assim, a gente está diante de um mundo onde a inflação ela é mundial e é tudo muito alto, sabe? Os preços estão subindo, seja de serviços, seja de produtos. Existem políticas de abastecimento que o Brasil pode usar, e não que seja protecionista, mas que isso é feito na Europa, é feito na Alemanha, é feito na Índia, que significa o quê? Olha, você chegar nos seus produtores, nos seus exportadores e falar assim, ó, é o seguinte, vocês vão produzir, vocês podem exportar, mas também tem que pensar nos preços a nível nacional. Por exemplo, eu trabalhei no mercado de varejo e onde eu vi os principais peixes de salmão do Chile, a qualidade, o AAA do salmão indo para a Europa porque era vendido por um valor muito maior. E a parte dos peixes do salmão, os filés mais ruins, vinha para o Brasil. Você entendeu? Por quê? Porque o objetivo era vender cada vez por um valor maior. Então existe sim o Brasil ter a oportunidade de fazer essas políticas de abastecimento, não prejudicando o livre mercado, não querendo controlar os exportadores, mas é possível sim para poder dar uma freada. Seria fortalecer a Conab, por exemplo? Armazém, compra para manter a previsibilidade do preço das coisas, é isso? Numa hora de escassez ou de uma questão climática que atrapalhe uma safra ou outra, você ter ali mercadoria suficiente, de controle estatal, regulando de alguma maneira, e não artificialmente, mas regulando por conta de mercado mesmo o acesso, seria isso? Exatamente isso, porque esse pode parecer que é um protecionismo, mas é uma questão de manter o equilíbrio e manter a sua população também adquirindo produtos. Não que eu seja contra ao mercado, não, eu sou uma pessoa que eu também tenho empresas, tudo tal, só que o que acontece? Você tem que pensar na economia como um todo. Hoje, se você pegar a renda mínima, a renda básica do brasileiro e dividir pelo valor da cesta básica do que era 10 anos atrás e pelo que é hoje o valor da cesta básica ela consome mais de 50% do salário mínimo. Então, quem ganha um salário mínimo gasta mais do que metade só com alimento. E como é que fica a questão de moradia, de educação, de tudo? Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio. E agora a gente fala de segurança, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentou nessa semana a PEC da Segurança Pública aos líderes da Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota afirmou, após a apresentação, que a PEC será prioridade na Câmara. A oposição, que participou do encontro na residência oficial da Câmara, criticou a proposta e disse que a PEC centraliza as políticas na União. Vamos começar essa rodada com a Priscila Silveira, nossa advogada criminalista. Priscila, como é que você vê essa proposta
entregue pelo ministro Lewandowski ao presidente da casa, ao Hugo Motta, que prometeu prioridade, mas que não tem, assim, aquela paz entre os seus pares, principalmente com os parlamentares da oposição, para levar adiante essa proposta de emenda à Constituição. Lembrando que, justamente por ser uma emenda à Constituição, precisa de uma votação qualificada, né? 3/5, não basta metade mais uma. 3/5, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, isso em 2 turnos, inclusive. Ou seja, 2 vezes tem que votar por 3/5, ou seja, um caminho longo pela frente que precisa de uma certa unanimidade ali, ou pelo menos uma grande maioria concordando. Como é que você vê? Koba, eu não sou contrária na totalidade pela PEC, mas a gente sabe que quando se trata de emenda à Constituição, eu acho que tem que ser mesmo por maioria expressiva, até porque a gente vai mudar um preceito, né, constitucional na nossa Carta Magna. O que eu acho que seria, e é prudente, o que tem sido feito, né? A gente tem visto que o ministro Lewandowski já teria se reunido, acho que em outubro de 2024, com os governadores, que eu acho que eles eram, na verdade, os mais resistentes a essa PEC. Haja vista que há uma discussão com a retirada da segurança pública dos estados, que hoje, né, encontra guarida na nossa Constituição. Mas eu acho que tem que ter realmente uma discussão mais ampliada, chamar os governadores, como a gente tem visto que eles têm feito. Agora, um grande problema que a gente observa, que está sendo aí contestado, é que tem se falado que há retirada dessa competência que é do Estado hoje no que tange a segurança pública, colocando na União. Eu li, né, essa PEC e eu ouso discordar, essa é a minha interpretação. Né? Claro não que, coloca na União? Não, o que acontece? Há uma ampliação. Então, trocando em miúdos, o que seria? Olha, a gente precisa se unir para poder, de alguma forma, quebrar as organizações criminosas, né? A gente vê que a segurança pública, que outrora ficou jogada às traças, hoje ela vem porque ninguém mais aguenta o cenário de violência em todo o país, né? Então, eu acho que a PEC, ela vem para unir e dar um plus aos estados para que nós possamos, então, combater. Outro dia, eu ouvi uma pessoa dizer, não, mas o Estado já não faz bem o trabalho da segurança pública com relação à Polícia Federal. Gente, eu discordo totalmente. A Polícia Federal é uma polícia super... Não estou dizendo que existe perfeição, tá? A gente tem problemáticas. Agora, não adianta imputar os problemas de violência. É como se nós imputássemos a polícia como sendo ela um goleiro. Olha, ela não vai conseguir resolver. O problema da violência, eu sou partidária de que a gente tem que fazer mesmo a união dos estados com a União. Quem quiser se adequar para ganhar mais dinheiro, mais equipamento, que assim o faça. Agora, não adianta a gente colocar a violência na mão da polícia, porque a polícia não é a responsável pela violência. A gente precisa ter políticas públicas. Então, eu sou favorável à PEC, mas eu também entendo que a gente tem que ter outras questões envolvendo criminologia, envolvendo discussão de oportunidades também, tá? Então, eu acho que precisa mais discussão. E o que eu tenho visto, Koba, né, para finalizar, também que há uma grande discussão com relação às nomenclaturas dadas para as guardas municipais. Em momento algum se tirou, se colocou, até porque o Senado tem colocado aí em votação para acrescentar as guardas municipais e também os agentes de trânsito nas figuras da segurança pública colocadas lá na nossa Constituição, no artigo 144. Então, espero que se discuta sim, que se faça todo mundo, sim, porque a gente precisa da união sim. Vamos fatiar esse debate aqui. Como é que vocês veem a Polícia Rodoviária Federal ganhando mais protagonismo, ô Mônica Rosenberg? Porque esse é um dos pontos, não é? Que a Polícia Rodoviária Federal teria ali uma espécie de atuação em complemento às polícias militares, não? Uma espécie de poder de policiamento ostensivo, e não só a Polícia Rodoviária Federal, que inclusive mudaria de nome para Polícia Viária Federal. Também as guardas municipais, que passariam a estar no rol principal ali do 144. Hoje ela consta sendo citada em um dos parágrafos como uma força que pode prestar a guarda dos bens, dos serviços e dos equipamentos do município, mas ela ganharia um status maior nessa nova proposta. Ou seja, aquilo que hoje é do Estado passaria a ser também, em alguma medida, da União e das prefeituras. Está tendo aí uma usurpação, uma retirada de poder dos estados em relação à segurança? Koba, o povo brasileiro está com medo. A Jovem Pan está com uma linda campanha do Chega, porque a sensação é essa, chega, não dá mais, ninguém aguenta mais. E nós estamos discutindo quem vai ser o dono da polícia e quem vai ter o poder de mandar na polícia. Pelo amor de Deus!
Olha, primeira coisa... Tem que ser todo mundo mesmo, então? Tem que ser todo mundo e muito mais. E tem que chamar o Trump, tem que chamar os chineses. Porque não dá mais, não dá. O jeito que está hoje não está funcionando. O Comando Vermelho e o PCC estão unidos, soltaram um manifesto lindíssimo falando de justiça, paz e se uniram. E a gente ainda fica discutindo quem é que vai mandar nas coisas. É absolutamente imprescindível que haja uma inteligência centralizada. É absolutamente imprescindível que a gente comece a falar de prevenção. A Priscila falou aqui que não é polícia que vai resolver, porque não é mais policiamento. Se a gente não tiver um olhar de prevenção, se a gente não começar a entender como é que a gente faz para evitar, não adianta pôr milhões de polícias na rua, porque a gente vai estar prendendo um monte de gente e não vai estar resolvendo, evitando que os bandidos e que as organizações criminosas que já estão exportando continuem se fortalecendo. Então, precisa sim de inteligência e o único jeito de fazer isso é sim unindo, precisa de centralização, de olhar, de coordenação e precisa parar de discutir quem é o dono. Mas, principalmente, o que a gente precisa entender, gente, não é na canetada que a gente resolve o problema da segurança no Brasil. Então, concordo que ela seja prioridade, não há dúvida que é um dos maiores problemas, é a grande prioridade que tira o sono do brasileiro à noite. Porém, não adianta achar que uma PEC vai resolver. Ela pode ser primordial, prioritária, absolutamente necessária. Mas tem muitas outras coisas, até em questões de urbanismo, em questões de transporte. Essas coisas precisam ser olhadas com uma visão global e não ficar discutindo quem é o dono de cada polícia. Você sabe que uma das críticas a esse projeto, André, é de que quem tem muito dono não tem nenhum. Que é, por exemplo, a saúde hoje como é. Todo mundo é dono. E temos saúde? Essa é a questão. Tem filas gigantescas aí para muitas coisas. E quando a responsabilidade é do Estado, que a investigação de um crime deve se dar pelo Estado, você sabe de quem cobrar. E se tiver o índice muito baixo de resolução do crime, a culpa é do governador. Assim como se o policiamento ostensivo estiver ruim, a culpa é do governador. Você tem um direcionamento, né? Como é que você vê essa proposta? Você concorda com a Mônica que não tem essa, quanto mais melhor? Ou você acha que há aí a necessidade de se estabelecer, como já é até hoje, nesses tantos anos, 3 décadas de Constituição, a responsabilidade dos estados em relação à segurança pública? A minha análise é mais próxima da Mônica. Eu entendo que quanto melhor a gente coordenar, buscar por uma maior eficiência no combate ao crime organizado, no combate aos crimes ambientais, que também é uma questão muito importante e que ultrapassam aí as fronteiras dos estados, muitas vezes, né? A gente está falando em questões interestaduais e nacionais, é muito importante que tenha uma união para poder fazer esse combate de uma forma mais eficiente, né? Então, eu vejo, como cidadão, como brasileiro, eu vejo os objetivos dessa medida como objetivos importantes para melhorar todas as ações aí no foco da segurança. Mas eu só queria também, aproveitando essa provocação do SUS, né? Sim. Também trazer que o SUS é uma referência, por mais que temos deficiências muito importantes, o SUS é um sistema único que é uma referência internacional. Né? E a gente não pode também separar das questões aí, estruturais socioeconômicas, que se não fosse o SUS, a maior parte da nossa população não teria acesso à saúde, não teria acesso a tratamentos que são muito importantes, dado a baixa remuneração e a elevada desigualdade que tem no nosso país. E isso também, esse aspecto econômico, também tem um impacto muito grande nas questões de segurança. Então, criar condições para melhorar investimentos em saúde, em saúde também, mas em educação, né? Em políticas públicas, é muito importante para que as próximas gerações, né, as gerações atuais, se envolvam cada vez menos com o crime. Lembrando que a gente já tem a lei do SUSP, né, que é o SUS da Segurança, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e que agora, com essa PEC, há a pretensão de constitucionalizar esse sistema único. Como é que você vê, Rodrigo, essa proposta mexendo na estrutura da segurança pública? Porque alguns outros defensores também do status atual de modelo de gestão de segurança também criticam essa centralização porque há uma peculiaridade regional no combate ao crime. Então, por exemplo, a Polícia do Rio de Janeiro e a Segurança Pública do Rio de Janeiro tem lá as suas peculiaridades para lidar com milícia, com
com incursão até tática em morros, né? Tem até uma questão geográfica que exige um protocolo específico para isso, um tipo de armamento que eles encontram em contrapartida à força de segurança, que é também um protocolo e um jeito de lidar com a segurança muito diferente aqui do interior de São Paulo ou de os policiais do norte que lidam contra grileiros, invasores de terra, enfim. Você vê também essas peculiaridades que deveriam ser respeitadas, principalmente em relação ao protocolo? Lembrando que no último ano, por exemplo, a gente viu uma série de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública falando como é que o policial de São Paulo deve usar a câmera corporal. Ou seja, você não acha que também há uma necessidade de respeitar as peculiaridades locais, principalmente para a formação dos protocolos? Bom, muito bem. Sobre essa questão, eu vejo o seguinte, e analisando, né, e até conversando assim, com gestores públicos, o que acontece? Por que se busca, né, ou busca-se essa centralização? É porque as políticas de segurança pública variam muito de estado para estado e você não consegue obter resultados, tá, pelo menos similares ou iguais. Então, um lado, tá, um partido ali, um lado dos políticos defende essa centralização e outros defendem a descentralização, que é cada estado cuidar do seu. E aí, aproveitando para poder complementar aqui o que o André e a Priscila comentaram, os impactos da criminalidade na economia, eles são muitos, tá? Recentemente saiu o relatório de segurança pública e um mapa de segurança pública do Brasil, tá? Até mesmo aqui na Jovem Pan, recentemente estive aqui no Jovem Pan Documento falando só sobre isso, só sobre o impacto da criminalidade na economia e olha, vejam só, o Brasil gasta de 1 a 3% do PIB com gastos diretos e indiretos oriundos, né, da criminalidade. Que gastos são esses? É o gasto do sistema de saúde, é o gasto com a questão das penitenciárias, tá? Aqueles são os gastos da segurança, do policiamento rodoviário, municipal. Então, só que tudo isso, mesmo com todo esse investimento, a gente ainda não vê, a gente não consegue observar esse resultado de fato na rua. Então, eu vejo que essa PEC, ela vai ser bem encaminhada aí pelo presidente Hugo Mota, vai ser bem conduzida, né? Até recentemente eu estive aí numa palestra com ele na Associação Comercial. Então essa semana, né? Eu confio e eu vejo que ele vai levar para uma boa discussão e vamos ver o que o nosso parlamento aí vai decidir. Mas só para poder contextualizar e finalizar, a segurança pública no Brasil ela vai melhorar quando a gente conseguir gerenciar melhor esses recursos e quando a gente conseguir, na parte social, levar as pessoas para a escola. É abrir as escolas aos finais de semana para você poder trazer as famílias junto com as crianças. Então, você precisa de muita política social, tá? Para quê? Para você poder contribuir com a redução da criminalidade. Então, não é só uma questão de investimento, é uma questão também de política pública, conforme o André mencionou, a Priscila também, a Mônica. Por quê, gente? Porque um país com baixa taxa de educação, a taxa de criminalidade ela aumenta. Então, quando você conversa com o gestor público, não é só uma questão de dinheiro, porque as empresas também, hoje em dia, elas estão gastando cada vez mais com segurança particular e segurança patrimonial, porque a segurança pública não dá conta. Então, eu vejo que, no meu olhar ali econômico, teria que ser regional, estadual, ali o Estado tem o direito, mas só que também precisa ter uma padronização. Fala, Pri. Tem uma coisa... vai. Não, só quero falar uma coisa, né? Eu até anotei aqui, nós estamos separados e o crime está unido. É isso que eu vejo. Como assim a gente está separado? O Koba colocou aqui, né, de ser regional, a PEC, Koba, não vai separar essa questão da região. O que a gente fala da padronização dos dados, do protocolo, é mais ou menos assim. Cada estado lavra o boletim de ocorrência de um jeito. Eu não vou muito longe. Aqui em São Paulo, cada um, né, não estou criticando, não é crítica por isso, estou dizendo a questão da padronização mesmo. Cada um lavra de um jeito, cada um faz de um jeito. Então, isso aqui é para unir. E veja, se a gente for voltar, né, até pouco tempo, a pessoa cometia um crime
em determinada região do país, ele não tinha ciência em outra região. Então, a gente precisa evoluir, tal como o crime está evoluindo. Eles estão organizados e nós estamos nos separando. Então, só esse ponto aqui que você disse, não vai ser retirada a questão de cada um abordar em cada região. Isso eu acho que tem que ser preservado, até porque a segurança não vai ser retirada dos estados. Agora, tem coisas que a gente tem que colocar um padrão, por exemplo, né? Como que eu faço um reconhecimento de pessoas? Cada estado faz de um jeito. Põe 2 pessoas, não põe 2 pessoas. Reconhece, descreve. Então, esse padrão que se coloca aqui, né, nesse Sistema Único de Segurança Pública, como aqui colocou o André, que o SUS, né, ele fez uma referência excelente, que eu ia bem dizer. O SUS, ele é admirado por várias pessoas no mundo. Vamos colocar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem questão da saúde. A mesma coisa é o Sistema Único de Segurança Pública. Ele não vai tirar, assim como o SUS não tira a possibilidade dos estados fazerem a questão da saúde. Sim. Então, só para deixar claro aqui para a nossa audiência, que você bem colocou, isso é um questionamento feito, né, nas discussões Sim. aqui. O que eu acho que precisa ser feito, e aqui eu estou com quem está criticando, é realmente uma falta de diálogo, não pode ser tão imposto. Mas como toda PEC, como toda legislação, acho que tem que ter crítica. Por exemplo, né, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Bilinski, escutei uma entrevista dele onde ele dizia, a gente precisa conversar, a nomenclatura ali está errada, então é isso, não vai passar aspas goela abaixo, vai ser discutido, ver a questão da região, ver a questão do estado, para ser bom para todo mundo, para que a gente se una. Você sabe que eu acho isso muito bonito, a coisa de agora... Todo mundo de mãos dadas vem aqui, vamos ir andar em prol da segurança pública, porque todo mundo agora vai trocar informações, nós vamos trocar aqui experiências e nós vamos nos unir contra o crime organizado. A questão, Mônica Rosenberg, é que hoje, como é que funciona? A Polícia Federal, ela investiga os crimes de competência da Justiça Federal. Uhum. Quais são esses crimes? Os crimes mais relevantes do ponto de vista até do impacto, né? Sim. Estou falando de corrupção, principalmente corrupção com dinheiro da União, que é o maior dinheiro que tem entre todos os entes da Federação, é o maior orçamento. As questões envolvendo, às vezes, indígenas, as questões envolvendo segurança nacional, o tráfico internacional de drogas, né, interestadual também. Enfim, tem essas poucas competências da Polícia Federal. Aí, desse governo para cá, a gente vê, quem é que faz o controle de CAC, de armamento? É as Forças Armadas. Não é mais. Agora, vem para cá e dá para esse policial federal aqui que ele tem que se ocupar com isso. Então, agora, a Polícia Federal fazendo isso. No projeto, Polícia Federal, além de você cuidar do CAC e dessas coisas que você investiga aí, você vai cuidar também agora do território, do espaço dos portos e dos aeroportos. Né? Porque, por exemplo, só é crime federal no aeroporto se for de competência da Justiça Federal. Pelo fato de ser em um aeroporto, não se torna. A jurisprudência entende que continua sendo de competência da Justiça Comum estadual, se o crime for da Justiça Comum. Ou seja, agora não, eles vão cuidar de mais coisas, mais crimes. Agora, Polícia Federal, vocês também vão cuidar de outras coisas mais que a gente está colocando nesse projeto aqui, porque vocês têm que integrar as informações da segurança pública dos 27 estados, vocês têm que participar disso aqui também. Ou seja, se até este momento a gente não tem uma Polícia Federal que consegue pegar na goela do cara que pratica corrupção com dinheiro público, qual é a tendência, Mônica Rosenberg, se a gente vai encher esses policiais de tantas atribuições que já são do Estado, que já tem policial ganhando para resolver. E aí, Mônica, explica essa. Eu me lembro do japonês da Federal, ele pegava muito bem o pessoal da corrupção. Koba, é uma questão... Primeiro que eu queria trazer justamente, a hora que a Priscila falou, eu queria justamente somar, quando o Rodrigo falou de políticas públicas, a gente tem que falar de combate à corrupção, corrupção nas polícias, a promiscuidade, a proximidade dos traficantes, das organizações criminosas com o poder, tudo isso é muito sério. Tá bom, parênteses. Por que então que a PEC da Segurança não vai lá e fala, Polícia Federal, você não vai mais cuidar de CAC, isso aí fica com as Forças Armadas mesmo, até porque a gente não está em guerra nenhuma, você não vai mais ficar cuidando de espaço de aeroporto, você vai cuidar de corrupção. Isso aí não ia ser uma boa PEC da segurança pública? Talvez, mas quem está discutindo essa PEC, e ela teve várias idas e vindas... O que está por trás? Quem está discutindo isso é o nosso Congresso Nacional, gente, que foi quem a gente elegeu. Aí vamos debater se o Congresso está fazendo. E qual o interesse dos parlamentares em resolver o problema de corrupção com verbas federais? Obviamente, nenhum interesse, porque eles precisam da corrupção para se reeleger. Os nossos parlamentares são, sim, movidos à corrupção. A emenda parlamentar é corrupção na veia, eu sou totalmente contra. E a emenda parlamentar, inclusive, é
legítima e válida e é corrupção do mesmo jeito. Então, assim, não é só uma questão de polícia, como eu falei no começo. Vamos lá, para fechar esse assunto, Rodrigo. Bom, vamos lá. Aproveitando o gancho e falando aqui que a Mônica bem mencionou sobre as emendas parlamentares, existe uma dificuldade muito grande de se rastrear o destino desses recursos. E aí a gente tem que fazer aqui um elogio ao ministro Flávio Dino, que esse ano, aqui em 2025, eu também trabalho com emendas parlamentares e hoje existe um programa chamado Transfere Gov. Para você poder usar e gastar o dinheiro dessas emendas parlamentares, você tem que atrelar um CPF de uma pessoa física, do fornecedor, do comprador e de quem destina. Só que isso burocratizou. Então, vai servir muito, tá? Eu acho que foi uma vitória, uma boa decisão. Para quê? Para a gente consiga rastrear cada vez mais o destino desse dinheiro público dos brasileiros. Olha só, um último assunto. Na última quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se reuniram para tratar do projeto de lei que busca anistiar os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ao longo das últimas semanas, também a oposição concentrou esforços para recolher assinaturas em um requerimento de urgência para o PL da anistia. Como é que você vê esse encontro, Mônica? Porque é um ex-presidente encontrando o presidente da Câmara para tratar do PL da anistia, porque é a bandeira da oposição. É a bandeira da oposição e é o interesse dele mesmo, né? Então, acho isso bastante perigoso. Eu, pessoalmente, acho que a anistia é um problema, porque é você tratar igualmente todo mundo, assim como algumas penas estão exageradas, está faltando individualização na dosimetria das penas, ir para o Congresso Nacional e fazer um projeto anistiando todo mundo passa uma mensagem de impunidade que eu acho muito perigosa. Na época da redemocratização, nós tivemos uma anistia negociada, porque aquilo foi feito para que se pudesse retomar um processo democrático. Hoje essa anistia não viria com nenhum benefício para a sociedade, a não ser de passar uma mensagem de impunidade. O que aconteceu no 8 de janeiro foi errado e não deve se repetir. É importante que haja uma punição correta para cada pessoa. Mas aí, Mônica, a conversa teria sido no seguinte sentido. Tendo as 257 assinaturas por Hugo Motta pautar. E aí, como é que você vê? Para discutir, para pautar. Você acha que faz sentido ele colocar em pauta, tendo esse apoio massivo dos parlamentares? Na minha opinião, não faz sentido. É uma atitude que tem mais a ver com o interesse dos próprios parlamentares e de alguns políticos e de alguns caciques de partidos do que com o interesse de longo termo de proteção da democracia, que é o dever de todos nós. Ah, mas não foi golpe. Ah, mas eles não estavam ameaçando a democracia. O que aconteceu ali foi um ataque à democracia. Podemos discutir em que nível, podemos discutir quem estava coordenando, quem tem que ser punido de que forma, mas fazer uma anistia no Congresso do nada para dizer, não, faz de conta que não aconteceu, eu acho muito perigoso. Mas aí, Priscila, eu quero também a sua opinião, porque daí, com esses argumentos, fundamentos da Mônica, um presidente e contra a opinião e o desejo de 257 também não é desrespeitar o Poder Legislativo? A gente só tem um problema aqui, Koba. A anistia é dada pelo Poder Legislativo. Então, a questão de ser moral ou imoral, ilegal ou legal, a gente tem que questionar, né? Claro que a gente está falando crimes graves, a gente tem discussões aí sobre as penas não terem sido, de fato, individualizadas, excessivas. A gente esbarra nessa problemática a quem se dá o poder para anistiar, sim, como acontece com o indulto e a graça que é para o presidente. A gente não pode, né, mexer nisso. Nós demos o poder aos deputados. Eu estou rindo, mas assim, a gente deu esse poder dentro do Estado Democrático de Direito para que eles façam isso. E eu acho que neste momento eles não estão ali pensando, mas é imoral, crime é grave. Perdão, anistia, perdão, inclusive essa anistia é para perdoar os crimes, bem como também as multas que foram dadas. Eu penso que ali houve, né, crime. Agora, se foi abolição, se foi golpe, aí está sendo discutido dentro dos autos, dos quais assim a gente não tem acesso, mas eu acho que perdoar, eu enquanto sociedade, dá cabo a dizer que pode ser feito, traz um abalo, né, de alguma forma, à democracia, mas a gente deu esse poder para o legislador e só que aqui, para fechar, o Hugo Motta, eu acho que ele vai empurrar um pouquinho, porque ele está com um problema nas mãos, porque para ele estar onde ele está, ele fez tratativas com várias pessoas, inclusive pessoas que não estão a favor dessa anistia. Inclusive, uma dessas tratativas teria sido com o próprio PL, Rodrigo, de que prometeu que ele não ia
correr atrás de voto de ninguém. Mas se tivesse as assinaturas suficientes, ele iria colocar em votação. E aí? Bom, eu vejo que, eu concordo com a Priscila, ele vai empurrar isso, ele vai segurar, porque isso é um tema difícil, polêmico, que divide muito interesses ali entre os parlamentares. E assim, e a gente do lado de cá, né, do setor privado, o que a gente espera? A gente espera que o Brasil cada vez mais tenha segurança jurídica e que também... Ao tomar essa decisão, né, seja qual for o resultado disso, passe essa mensagem para o povo, para todos, que a gente pode sim criticar um sistema, mas também que não com violência, mas com debate. Fala para fechar, André. Eu entendo que a gente precisa fortalecer e proteger cada vez mais a nossa democracia, né? Então, um projeto que visa a anistiar quem afrontou com uma tentativa de golpe, né, dar uma impunidade a algo que é tão grave feito, eu entendo, enquanto sou, né, um cidadão, uma afronta à sociedade brasileira, né? E o que a gente vê nessa tentativa da urgência é beneficiar um determinado grupo político, né, um determinado... uma parcela que esteve envolvida, né, e que quer se proteger, se salvar das penas e dos julgamentos que estão sendo colocados. Enquanto isso, nós temos urgência em vários outros temas. A gente tratou aqui vários outros temas, né? Nós temos, por exemplo, em própria tramitação, já foi citada a PEC da segurança, né, que foi colocada. Temos a questão do imposto de renda. Orçamento, que ainda não foi votado. Temos orçamento. Várias medidas importantes para que a gente busque uma melhoria da nossa economia, uma melhoria do nosso país, e que o que a gente está discutindo aqui é beneficiar uma anistia para um grupo que afrontou a democracia, né? Com uma tentativa de golpe. Eu acho que a gente tem que buscar, enquanto sociedade, o contrário. A gente tem que buscar fortalecer e proteger a nossa democracia como um valor da nossa sociedade que a gente tem que prezar como o mais importante. 30 segundos, Mônica. Você não acha que as penas, na quantidade em que estão sendo aplicadas, não fortalece o PL da anistia? Porque a narrativa, o discurso político faz sentido 14 a 17 anos de prisão para essas pessoas, em razão deste aparente excesso, é que queremos anistiar. O exagero enfraquece a causa, você acha, Mônica? Sem dúvida, não só o exagero, como o desrespeito a pessoas que deveriam estar em prisão domiciliar e não estavam, eu estou falando da Débora, mas lembrando, nós como população podemos questionar, pressionar e exercer o nosso papel junto ao Congresso Nacional, porque eles nos representam e têm que nos ouvir, mas o STF não nos representa e não tem que nos ouvir. O STF pode até errar, mas nós não podemos pressioná-los. Quero agradecer demais a Priscila, a Mônica, o André e o Rodrigo, estiveram conosco no Linha de Frente deste fim de semana. Uma honra, um prazer recebê-los. Eu aprendi bastante sobre economia hoje aqui, com a nossa turma toda, essas relações internacionais, guerra tarifária, enfim. Muito obrigado a você também que esteve conosco, na nossa companhia, na nossa audiência. A gente se vê na programação da Jovem Pan. Fiquem todos com uma boa semana. Até mais. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.